Boa tarde. Estou aqui para falar a respeito de algo que muitos de nós já vimos aqui no Brasil, né? Que acontece dentro de algumas igrejas, que é aquela questão do falar em línguas. Quem nunca passou em frente a uma igreja pentecostal, não viu um pastor ou alguém falando no púlpito, né? E coisas desconexas. O que ele estava dizendo? Não entendi nada que ele falou, aquela barulheira toda, né? De onde que vem isso? Como se dá tal comportamento? Olhando para a questão histórica, nós vamos regredir até o ano de 1905, por volta de 1905, e vamos nos deparar com um movimento de despertamento espiritual chamado Avivamento da Rua Azusa, onde um pastor afrodescendente passou a se reunir em um galpão, que outrora era uma igreja metodista, pastor William Seymour, com outros pastores também, como por exemplo Charles Farhan, e eles estavam orando por um despertamento espiritual. E em meio a essas orações, essas reuniões que eles tiveram de louvor e oração, eles receberam aquilo que eles chamaram de o derramamento do Espírito Santo, que para alguns ficou conhecido como uma segunda bênção. E vemos que de dentro desse movimento, desse despertamento espiritual, dois homens, Daniel Berger e Gunnar Wingren, saíram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, depois eles terem, como dizer assim, aquilo que eles chamam de chamado, eles receberam uma visão do Espírito Santo para que viessem até o Brasil para pregar ali esse despertamento espiritual. E vieram até Belém do Pará. Primeiramente em uma igreja batista, onde eles se apresentaram, pregavam ali a palavra, né, conforme eles dizem. Porém, dentro da igreja batista não se dá esse entendimento da continuidade, que seria a continuidade dos dons espirituais. Devido a isso, eles acabaram sendo expulsos da igreja, houve uma cisão dentro dessa igreja batista, e por volta do ano de 1911, deu-se início à Assembleia de Deus no Brasil, que é a maior igreja pentecostal no Brasil. O que vem a ser essas igrejas pentecostais? São igrejas que creem na continuidade dos dons espirituais. Eles se baseiam aonde? Em que texto? Quando você abre ali, por exemplo, o texto de Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver ali a descida do Espírito Santo, onde os apóstolos e algumas mulheres e fiéis da igreja primitiva, após a morte de Cristo, estavam reunidos no cenáculo, e desceu sobre eles o Espírito Santo, onde eles foram cheios do Espírito e passaram a falar outras línguas. Do lado de fora do cenáculo, você vai ver no texto, né, Atos Apóstolos, capítulo 2, haviam homens de várias nacionalidades, estavam reunidos ali em Jerusalém. E cada um desses homens os ouviam falar na sua própria língua. Então no texto ali denota que eles perguntam entre si, falam entre si, né? Não são todos esses judeus, né? Como pode nós estarmos ouvindo eles falando em nossa própria língua? E as igrejas pentecostais entendem que esse dom do Espírito Santo que a igreja primitiva recebeu, ele continua até os dias de hoje. Se você for ler ali Atos dos Apóstolos, mais adiante um pouco, o apóstolo Pedro levanta e começa a pregar a várias pessoas, a estes que ali estavam, e ele diz: olha, isso daí não é que nós estamos bêbados, não. Isso aí é aquilo que disse o profeta, é cumprimento de uma profecia, que o Espírito Santo seria derramado sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os livres, sobre os escravos, e sobre estes a quem o Espírito descer, eles teriam visões, revelações, falariam novas línguas, todos seriam cheios.
e eles têm o entendimento de que este derramar do Espírito Santo ele acontece até os dias de hoje, onde muitas vezes é chamado de segunda bênção, onde o indivíduo, aquele que é inserido, né, no seio da igreja, após ouvir a pregação da palavra, ele recebe a Cristo no seu coração, começa a congregar, a fazer parte do seio da igreja, e ele tem uma bênção especial que é o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, e onde tem como evidência o falar em línguas. Então, quando você passa em frente a uma igreja, onde você vê todo aquele movimento, todo aquele barulho, pessoas falando coisas desconexas, né? Como nós vemos, é nada mais, nada menos do que isso. O quê? O entendimento de que esses dons do Espírito Santo são derramados até os dias de hoje, que é o dom de falar em outras línguas. E devido a isso, muitas vezes vê muitas chocarrices, né? Principalmente na internet, YouTube, você coloca lá qualquer coisinha, vê muitas brincadeiras, né? Com isso. Aí nós vemos aí igrejas pentecostais, né? Como a Assembleia de Deus, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, que dão ênfase a essa questão dos dons espirituais, principalmente a questão do falar em línguas. Nós vemos uma segunda onda, que é os neopentecostais, como, por exemplo, Igreja da Graça, Igreja Universal, que crê na continuidade dos dons, mas não dão tanta ênfase aos mesmos, principalmente a questão do dom de línguas, dão mais ênfase a curas e expulsar demônios. Vemos também igrejas como Igrejas da Fé, Tabernáculo, igrejas que creem, por exemplo, no cair do Espírito, como por exemplo Kenneth Hagin, é um homem que propaga muito essa questão do derramar do Espírito. Aí tem um outro comportamento junto disso, que é o cair no Espírito, o sopro do Espírito, aquela coisa do pastor pegar ali o paletó dele, né, o terno, e passar as pessoas cair, a pessoa soprar e receber o Espírito Santo e cair. Então são coisas inerentes a essa questão do movimento pentecostal, que foi herdado destes, né, que vieram pregando essa onda de segunda bênção, a continuidade dos dons espirituais e coisas afim. Também vemos até mesmo dentro da Igreja Católica Romana, que sofreu, né, de certa forma, com isso, vem sofrendo com isso. Por quê? Porque muitos de dentro da Igreja Católica se denominam católicos carismáticos, que são aqueles que entendem, né, que também os dons do Espírito e tem a questão das línguas, até mesmo dentro da Igreja Católica, onde muitos acabam saindo, indo para uma igreja evangélica ou abrindo uma outra igreja e assim vai. Então o que é esse movimento todo que a gente vê? Nada mais, nada menos do que os dons de línguas diante daquilo que eles creem, que é a continuidade dos dons espirituais. Então é isso daí, né? É um movimento pentecostal, é um fenômeno social, é um comportamento de pessoas que se reúnem em torno de sua fé, no caso uma fé pentecostal, onde eles creem, né, que ainda vivemos hoje, nos dias atuais, aquilo que aconteceu com a igreja primitiva.